Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semibreves. Esse é o nosso episódio número 59, onde vamos fazer mais um episódio de percepção harmônica, mais um episódio treinando o seu ouvido. O meu nome é Pedro Janquizur e, como sempre, estou aqui com Daniel Lima. Oi, gente, que prazer tê-los aqui de volta para mais um episódio. Vamos treinar mais um pouco a nossa percepção harmônica com algumas novidades, como de costume. É isso aí, Pedro, bora lá. É isso aí, mas antes a gente precisa pegar um momentinho aqui para agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos patrocinadores, essa galera que faz com que a gente consiga não só fazer os semibreves, como manter ele de graça para todo mundo que quer estudar e não tem como pagar uma aula, não tem como pagar um professor. Encontra aqui um jeito de estudar música de maneira séria. Quem faz com que isso seja possível são os nossos apoiadores, esse pessoal que dá um dinheirinho pra gente todo mês. E se você quer fazer parte desse time, você pode entrar lá no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves e ajudar a gente a partir de R$1 por mês. E a partir de R$5 por mês você ganha acesso ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores lá no Telegram. A gente agradece demais todo mundo que apoia a gente e eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves e não tem como pagar uma educação musical agradece também. Se você quer nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais simplesmente compartilhando os semibreves com todo mundo que você conhece, fazendo a gente chegar no maior número de pessoas possível. Pode mandar lá no Facebook, nos stories do Instagram, mandar no grupo do WhatsApp, onde você conseguir colocar nosso nome, vai ser muito bem-vindo e a gente agradece demais. Não deixe também de entrar no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. E se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar um e-mail para a gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então entrar em contato em algumas das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nós somos o @semibrevespod. Além disso, a gente vai adorar também se vocês conversarem lá com a gente, mandarem como vocês encontraram os semibreves, o que vocês estão achando, as suas críticas, as suas sugestões, é tudo sempre muito bem-vindo. E como sempre, todos esses links estão lá na descrição do episódio para facilitar a sua vida caso você queira acessar algum deles. E um último recadinho antes da gente entrar de vez no nosso episódio. A nossa live que a gente tinha falado no episódio passado que ia ser na quarta-feira, dia 24, vai ter que ser mudada para sexta-feira, dia 26. Então, todo mundo ligado para o nosso retorno às nossas tradicionais lives do Instagram, sexta-feira, dia 26, 8 horas da noite. Esperamos todos lá. Certo? Esqueci de alguma coisa? Não, perfeito, é isso aí mesmo. Vamos adiante, muito trabalho pela frente, né? Boa, vamos lá então descobrir como é que o Daniel vai infernizar minha vida hoje. Muito bem, Daniel, você disse aqui, antes da gente começar a gravação, que você tinha algumas novidades, algumas surpresinhas para esse nosso treino de percepção desse mês. O que você está aprontando aí? Bom, nesse momento da nossa estrada, nós cumprimos todos os 7 graus da escala maior, né, e vínhamos fazendo progressões com 4 acordes desse mesmo campo harmônico. A gente usava basicamente posições fundamentais e isso gerava alguns problemas, né? Até para se tocar, alguns acordes não soavam tão bem como deveriam. Então as novidades de hoje são: nós vamos fazer agora as progressões com os voicings mais arrumadinhos, né, por assim dizer, respeitando a tal da continuidade harmônica e colocando um baixo na mão esquerda para te fazer uma guia mais efetiva. Entretanto, como nem tudo são flores, as progressões que tinham apenas 4 acordes, elas vão passar a ter 6 acordes agora. Então você vai ter um pouco mais de... vai precisar ter um pouco mais de atenção para conseguir memorizar a progressão como um todo, tá certo? Maravilha, vamos lá partir para o nosso primeiro exercício. Então, lembrando sempre, gente, que é interessante que vocês façam esses exercícios de maneira ativa também junto com a gente. O que isso quer dizer? Ouve o exercício, tenta cantar, tenta chegar na sua resposta, pausa o episódio, caso você não consiga chegar na resposta durante as 3 execuções, né? O Daniel vai sempre tocar cada exemplo 3 vezes. Se precisar pausa, volta, e aí a hora que você tiver uma resposta, você volta no episódio e
confere para ver se a sua resposta bate com o que a gente vai dar aqui também, certo? É isso aí, esse é aquele tipo de episódio que não dá pra fazer lavando louça, né? Você precisa estar sentadinho, com papel e caneta, etc. Como se você estivesse na aula mesmo. Pense que você está na sua sala de aula. Para fazer lavando louça, precisa já ter um pouquinho de familiaridade com isso aí, né? Pra você conseguir ouvir e já ir sacando e já ir respondendo. Talvez se você consiga fazer isso lavando louça, talvez você não precise mais desses exercícios, né? É um treino legal de qualquer jeito. Mas se é os seus primeiros contatos com esse tipo de exercício, é bom fazer sentado, com papel e caneta, tentando anotar as dicas, tentando escrever os caminhos dos baixos, tentando sacar, de repente, agora principalmente que as progressões, os acordes vão estar arrumados e encadeados, a gente vai ter outras dicas de vozes internas, de notas da ponta, etc. Tudo que você for conseguindo ir sacando, conseguir ir escrevendo, é sempre muito bem-vindo. É isso aí. Vamos lá. Vamos embora. Então vamos começar. Como eu disse, a gente vai fazer primeiro 4 exemplos nessa tonalidade. Vou dar o centro tonal para vocês que vocês possam já ir se balizando. Vamos nessa. Ok? Maravilha. Então vamos começar efetivamente. Primeiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, tá gostosinho esse ponto de parada aí, não? É, então, você já começou sem resolver nada, né? Logo no primeiro exemplo, é isso? Foi isso que eu entendi? É, por aí mesmo. Vamos ver. Bom, o que eu consegui sacar desse exemplo aí é... Os dois primeiros acordes me parecem um 2-5, né? Pam, pam. Só que aí, em vez da gente ir para o 1, onde a gente esperaria, pam, 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 né? O segundo acorde é um acorde dominante mesmo, então a gente esperaria essa resolução. Pam, pam, pam. A gente vai para uma nota, né? Essa nota do baixo, que é um tom acima daquela primeira. Pam, 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 pam. Então, esses 3 primeiros acordes são 1, 2, 5, 3. Pam, 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 pam. Aí a gente tem um outro salto de quinta para baixo. Então, do 3, né, que seria... acho que a gente está em dó aí, né? Esse 3 seria um mi. A gente vai uma quinta para baixo, chegando no 6º grau. Pam, pam, pam. Aí vamos mais um 4º grau, né? Seguindo esse ciclo das quartas e das quintas, né? Pam, pam. E aí temos um outro 2-5. Então é 2, 5, 3, 6, 2, 5. É isso aí, perfeito. Essa sequência é bem comum para quem toca axé, já viu isso daí um montão de vezes. Chega no refrão, o pessoal fica rodando isso daí sem resolver. É uma das características do estilo, né? Tem no Esperando na Janela também, tem essa sequência aí. Tem, isso. Só que em Mi maior ou em Fá maior. Em Mi maior, né? É. Então vamos lá. Segundo exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, bicho, o que te parece? Muito bem. No começo, o que eu ouço são 2 acordes menores, um depois do outro, né? Pam, pam. Então esses 2 acordes menores juntos só pode ser o
terceiro e segundo grau. E daí ele anda mais um tom para baixo e chega num acorde maior, com sétima maior, então 3, 2, 1, né? Pam, 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 pam. Esse próximo acorde, o baixo anda uma terça menor para baixo. Então a gente chega no sexto grau. Pam, 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 pam. Aí chegamos no quinto grau, né? A gente poderia fazer pam, 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 que a gente chegaria no primeiro grau de volta. Só que não chega nesse primeiro grau, chega pam, chega um tom acima, no segundo grau de novo, sugerindo uma resolução plagal, que daí a gente vai do 2 pro 1 de novo. Mas aí a gente para aí, a gente não vai para esse 1 nesse final, né? Então o que eu vi aqui é 3, 2, 1, 6, 5, 2. É isso aí. Vamos pro próximo exemplo, terceiro exemplo. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. Essa passa por uns caminhos diferentes, né? Exato. Essa daí tem um monte de expectativas frustradas, né? Eu vou tentar descrever aqui um pouquinho como é que a minha cabeça tá funcionando quando eu ouço esse tipo de sequência. A primeira coisa que eu percebo é que esse primeiro acorde, como a gente já tocou outros dois exemplos nesse tom, né? Esse primeiro acorde maior com sétima maior, a gente já ouve que não é o primeiro grau. Ele tem aquela cara de quarto grau, de subdominante, né? E a gente confirma isso porque daí ele desce meio tom abaixo, tem um acorde menor, que seria o terceiro grau. Então 4, 3. Então, quando eu ouço esse 4, 3, o meu ouvido espera que a gente vá fazer o caminho descendente até o 1. Então, só que não é isso que ele faz, né? Ele faz que aí é uma quinta justa abaixo. Então a gente vai para o sexto grau. Quando ele faz esse 3, 6, eu espero que ele faça o 2, 5 depois. Então fique mas de novo não é isso que ele faz. Em vez dele ir pro 2 depois do 6, ele volta pro 3. Então fica e aí ele chega no acorde dominante, né? Que é aquele que salta no ouvido, que é o e aí finalmente ele resolve. É a primeira progressão que você tocou hoje que resolve, que termina no 1? Eu acho que essa é a primeira. Olha só. Pois é. Maravilha, hein? Então, depois desse longo caminho aqui, eu vou dizer que essa progressão é 4, 3, 6, 3, 5, 1. É isso aí. Vamos lá para a quarta execução, o quarto exemplo. Vamos nessa. Segunda execução. Terceira execução. E agora, Pedro? Muito bem. Tem algumas coisinhas que eu percebi. A primeira coisa é que o final é uma resolução plagal, né? Que vai do 4 pro 1. Então faz... Eu não tenho certeza do primeiro acorde. Por algum motivo, esse primeiro acorde me fugiu. Eu vou dizer aqui
aquele talvez seja um 6 pela cara dele, meio dentro dele, né? Mas é um acorde, eu acho que é um acorde menor. De qualquer jeito, depois disso, ele vai para um 2, porque ele faz um 2-5, né? Ele faz... Pam, pom. Parecido com o primeiro exemplo, ele faz 2-5 e depois ele vai pro 3. Pam, pom, pam, pam. Aí ele sobe mais meio tom pro quarto grau e vai pro primeiro. Então, para não deixar nada sem resposta, eu vou dizer que é 6, 2, 5, 3, 4, 1. É isso aí. Vamos mudar de tom? Vamos lá. Vamos mudar de tom, então. Ó, vamos para esse tom agora. Beleza? Maravilha. Então vamos lá. Primeiro exemplo, primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro, o que te parece? Muito bem, tem uma sequenciazinha que ele vai fazendo e quebra no último acorde, né? Essa primeira sequência é uma sequência que a gente já ouviu algumas vezes, então... Pam, pam, pom, pam. Os dois primeiros acordes são menores, né? Os dois acordes do meio são 1, 2, 5, né? Pam, pom. Né? Porque esse terceiro acorde é um acorde dominante. Então, a gente tem, se os dois primeiros são 2, 5 e o movimento do primeiro para o segundo é uma quarta ascendente, então a gente vai ter um 6, 2, 5, 1, porque aí ele repete, ele resolve no final, né? Então fica pam, pam, pom, pam. Só que aí, em vez de ele relaxar nesse primeiro grau, né? Em vez de ele ficar aí, ele continua essa sequência, esse ciclo das quintas e quartas. Ele faz pam, pom. Então ele vai para o quarto grau, só que aí, em vez de fazer uma outra quarta, aí ele anda uma terça. Pom, pam, pom, pam. Então ele vai do quarto grau para o sexto. Então a gente tem aí 6, 2, 5, 1, 4, 6. 6, 2, 5, 1, 4, 6. É isso aí. Segundo exemplo, então... Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro? O que tá te parecendo agora? Tá me parecendo mais um daquele ciclo das quartas e quintas, mas começando de mais longe dessa vez, né? Esse primeiro acorde é aquele acorde, aquele primo estranho que a gente conheceu no último episódio, né? Né? Que é aquele nosso acorde meio diminuto. E aí a gente anda uma quinta para baixo, então desse sétimo grau a gente vai para o terceiro. Aí a gente anda uma quarta justa para o sexto, que anda mais uma quarta justa para frente para chegar no segundo. Anda uma quinta justa abaixo para chegar no quinto e vai para o primeiro em seguida. Né? Resolve no primeiro. Então nós temos um 7, 3, 6, 2, 5, 1.
7, 3, 6, 2, 5, 1. É isso aí. Perfeito. Faltou só um acorde nessa progressão aí. Quem souber, manda pra gente lá na chamada do episódio no Instagram. Fala pra gente qual acorde que faltou no 6º exercício do episódio 59. Muito bem. Vamos lá, então. O 7º exemplo, primeira execução. Sétimo exemplo, segunda execução. Terceira execução, sétimo exemplo. E agora, Pedro, o que te parece? Muito bem, vamos começar do começo, então, para variar. A gente tem 2 acordes menores a um tom de distância, então... então, quero crer que são os graus 2 e 3 do nosso querido campo harmônico. Depois, Daniel tenta passar uma rasteira na gente, porque ele vai para o próximo grau, mas ele muda o baixo de oitava, né? Ele vai com o baixo lá para a oitava de baixo. Então ele faz um salto de sétima no baixo, indo então para o 4º grau. E aí a gente tem aquela resolução plagal, que nesse caso é uma quinta justa acima, né? Então, então indo do 4º grau para o 1º. Aí, nesse 1º grau, a gente tem aquele movimento que a gente tinha lá no nosso Rhythm and Changes, que a gente viu lá no nosso episódio de análise harmônica, né, do I Got Rhythm, que é aquele 1-6, né, que é... E aí, do 6, ele anda mais uma terça abaixo, chegando de novo no 4º grau. Então, e aí, não resolve, né? Essa última aí que a gente esperaria, essa outra resolução plagal, né? A gente não tem a resolução. Então, fica com 2, 3, 4, 1, 6, 4. É isso aí. Vamos para o último exemplo, a última carga. Vamos nessa. Primeira execução. Segunda execução. Terceira execução. E aí, Pedro? Muito bem. Aqui a gente começa com aquela mesma sequência que a gente tinha visto alguns exercícios atrás. Eu não lembro agora qual exercício, mas que a gente fazia aquele movimento do 4, 3, que aí eu disse que a gente esperaria fazer o 2 e o 1, e nesse caso a gente faz, né? Então, né? Chegando então 4, 3, 2, 1, andando descendente por graus conjuntos. Aí chegando no 1, a gente faz aquele mesmo movimento do 1, 6, né? Essa é uma figurinha que é bem interessante a gente saber, que é esse baixo andando uma terça para trás. Chegando então no 5º grau. É isso aí. Nós temos então 4, 3, 2, 1, 6,
5, e como não poderia deixar de ser em todo episódio de Percepção Harmônica, o Daniel adora fazer isso, o último exemplo acaba num dominante sem resolver. Tá bom então, vai. Pronto, assim todo mundo pode dormir mais tranquilo. É, isso aí. Imagina, você tá ouvindo isso daí antes de dormir, termina com esse dominante aí. Não dorme, né? Vamos combinar dorme. Que não dorme. É isso aí, foram os 8? Foram os 8 exemplos. Chega então, né? Tá bom já por hoje. Por hoje chega de espancamento, afinal de contas as progressões aumentaram em 50%, né? Elas estão mais longas, precisa de mais atenção, e essa progressão de 6 acordes, ela gera alguns clichês harmônicos, né, no ciclo das quartas diatônico, que é muito divertido de você ir fazendo o ciclo, e depois na hora do vamos ver você não entrega o ciclo até o final, ou muda no meio, e aí deixa as pessoas meio confusas. É bem divertido esse com seis acordes. É isso aí. E para quem acompanha também os nossos episódios de análise harmônica, o Daniel sempre acaba fazendo, no nosso episódio seguinte de percepção, algumas das figurinhas que a gente vê lá no episódio de análise, né? É pura coincidência, claro, né? Óbvio. Então, algumas das coisas que a gente viu no episódio da semana passada estão aqui. Então é legal também para você ir treinando a identificação dessas figurinhas aí. Certo? Resolvido, então? Nossa percepção? É isso aí. Então vamos lá para as nossas dicas culturais. Diga lá, Daniel, o que você tem pra gente essa semana? Bom, você já deve desconfiar do que eu vou falar hoje, né? É, eu já sei. Você já sabe. Ontem a gente teve uma gravação muito interessante com o pessoal do meu podcast, né? Os meninos receberam a gente super bem, eu e o Pedro, o Sócrates e o Gabriel. Muito obrigado pela receptividade, pela sincronicidade, por tudo. A entrevista foi muito legal, o bate-papo foi muito legal, a gente se divertiu muito. Eu me diverti muito, tenho certeza que o Pedro se divertiu também. E num dado momento, eles soteropolitanos que são, surgiu o assunto de música, a gente está falando obviamente de música, eles são biomédicos, nós não temos competência para falar de biomedicina, mas eles têm competência para falar de música. Eles gostam de música, têm experiência em treinamento musical, então obviamente eles vieram falar do nosso assunto, não a gente do deles. Senão a gente ia ficar com aquela cara de paisagem sem entender muito, né? Mas enfim, como o assunto era música, a gente conseguiu desenvolver um baita papo. Em breve vai estar aqui no nosso feed, a gente vai falar sobre isso e etc, etc. Então, antes de tudo, Sócrates e Gabriel, meu muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que o Pedro também agradece. E fiquem atentos lá no meu podcast que... em breve novidades, nós vamos aparecer lá atormentando a vida de vocês em mais uma mídia. E nesse assunto que surgiu também um documentário, uma dica do Sócrates falando sobre Axé, o canto de um povo de um lugar. É um documentário falando sobre a evolução da música baiana, que vem desde lá de trás, passando pelos blocos afros, o carnaval, o trio elétrico, o Dodô e Osmar e todas as implicações, a criação das grandes estrelas, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, e todo o contexto histórico e as mudanças musicais que o estilo foi sofrendo, as mudanças de célula, a inclusão do samba de roda, do recôncavo, né? Dos principais gêneros, um dos mais influentes gêneros do país, né? Que depois chegando no Rio foi dar no samba, que a gente conhece o samba urbano. Começa tudo lá na Bahia, né? A gente tem mais essa dívida de gratidão com os nossos irmãos baianos. Então, a minha dica cultural de hoje não podia ser outra senão este documentário que está lá no Netflix, Axé, o canto de um povo de um lugar. Tem participação do Caetano, do Gil, de todas as estrelas, desde das mais antigas lá, do Luiz Caldas, da Sara Jane, da banda Reflexos, e imagens bem interessantes do WR Studios, que era um mítico estúdio lá de Salvador, de onde saiu essa galera toda, o cara que produziu as primeiras gravações e ajudou a criar uma estética
de um gênero que dominou o mercado nos anos 90 e 2000 e hoje tá aqui, né? Hoje nós estamos gravando numa quarta-feira de cinzas e eu assisti, ironicamente, esse documentário numa terça-feira de carnaval pandêmica, onde a gente tava trancado em casa. Confesso que me deu uma certa dorzinha no coração, assim, entendeu? De pensar que a gente podia estar lá no meio daquela bagunça bacana e deliciosa que é o carnaval, mas um dia vai melhorar, nós vamos ser imunizados e vamos poder voltar pra rua e pro carnaval e pra todo o resto. Então minha dica é Axé, o Canto de um Povo de um Lugar, documentário que tá no Netflix. Mais uma vez, obrigado Sócrates e Gabriel. É isso aí. Bom, eu essa semana, excepcionalmente, eu tô sem dica cultural, na verdade. Eu tô uma semana que o trabalho deu uma acumulada, eu não consegui assistir nem ouvir nada. Tava até dando uma procurada aqui, mas não consegui encontrar nada para recomendar. Então eu vou recomendar aqui o podcast, né? O meu podcast que a gente participou lá com o Sócrates e o Gabriel, como o Daniel falou. Foi um papo super legal, ficamos 2 horas conversando ali e não tinha muita previsão de terminar, na verdade. Só terminou porque o espaço físico, depois chega uma hora que, né? Mas foi uma conversa mesmo super legal e eles, biomédicos, super, não só bem informados, musicais, mas que entendem mesmo de como a música é feita, né? Curtem mesmo o negócio. Todos os dois são também instrumentistas, tocam lá, o Sócrates toca piano, o Gabriel toca violão e fizeram o papo rolar de uma forma super legal. Então deve sair na semana seguinte do lançamento desse episódio aqui. Saindo esse episódio, provavelmente na semana que vem, segunda ou terça, deve sair lá no feed do meu podcast. Então assina o canal deles lá no YouTube para você não perder essa nossa participação lá. Certo? Fechado? Entregamos mais um? É isso aí, mais um episódio entregue. Este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Genczuri e Daniel Lima, produção de Pedro Genczuri e Daniel Lima, edição de Pedro Genczuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é aceita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para os Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab, da produtora Violet. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o @semibrevespod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Cuidem-se. Espero que tenham tido um bom carnaval e até semana que vem. Valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Cuidem-se e a gente se ouve por aí. Abraços a todos. Semibreves, edição de podcast.